11 horas e 19 minutos, Tribuna Livre de volta na Rádio América 107.1, TV Horizonte 30, canal 30 da TV aberta e também no YouTube, tá? Pesquisa lá, TV Horizonte, que você vai ver lá o íconezinho lá de ao vivo e você pode assistir a gente de qualquer lugar do mundo que você estiver. E vamos ao nosso tema do dia. Vamos sim, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, né, desse nosso tema do dia. Por quê? Quem nunca, Porque, né? Quem nunca, exatamente. Nós estamos falando sobre dor na lombar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, gente, 80% da população já sentiu algum tipo de dor lombar, a famosa dor nas costas, né? E aí a gente tem, Léo, vários pontos que precisam ser destacados, porque essa dor nas costas, ela pode vir, né, ter várias causas. A má postura, a gente tem hábitos de vida que não são tão legais, né? Às vezes a gente faz um esforço físico muito intenso e aí a gente acaba com essa dor nas costas. Questões fisiológicas, pouca massa muscular, né, na região aqui da lombar, excesso de gordura, enfim. A gente tem vários fatores que fazem com que você sinta essa dor nas costas e uma dor crônica que realmente incomoda muito, né, Incomoda muito. Independente da posição que você tá. Se você senta, tá ruim. Se deita, também tá. Se fica de pé, então nem se fala. E é isso. E hoje nós estamos recebendo aqui, Adriana, o doutor Daniel Oliveira. O doutor Daniel, ele é médico ortopedista, especialista em coluna vertebral. E ele, gente, é sócio do NOT, doutor. Do NOT. NOT, que é o Núcleo de Ortopedia e Traumatologia de Belo Horizonte. Doutor, seja bem-vindo ao Tribuna Livre. Ô, Léo, Adriano, muito obrigado por estar aqui, é sempre um prazer. E isso é verdade mesmo. Assim, o número parece alto, mas estatisticamente fala que 80% das pessoas vão ter em algum momento da vida uma dor muito intensa, incapacitante, aquela que você não consegue fazer nada, que te trava, que você não tem que deixar de ir no trabalho. Então, um número muito alto. Em termos de procura médico, ele só perde para queixas de cefaleia, de dor de cabeça. Então, é um problema de saúde pública. O senhor mesmo. recebe muita queixa de dor nas costas lá no consultório, doutor? É direto, né? Quase todos os pacientes, né? Quando nós estávamos produzindo esse programa, lá no nosso grupo, gente, nós temos um grupo no WhatsApp, aí o Giovanni Rodrigues falou que ele sente dor. E eu brinquei assim, a idade vai chegando, né? Mas não é idade não, né, doutor? Hoje tem gente de várias idades, pessoas mais novas que estão reclamando, queixando dessa dor, né? Tem, principalmente por conta de uma mudança um pouco do nosso ritmo, né? Da modernidade, inclusive, né? Antes a gente tinha que, muitas vezes, caminhar para ir até algum lugar, hoje é automóvel. Antigamente a gente tinha que ir em supermercado fazer compra. Hoje você compra tudo online e já te entrega em casa. Então, sim, existem várias facilidades que foram dadas pela modernidade, mas que atrapalham o nosso dia a dia. Atrapalha da gente se movimentar. E quem não tem consciência disso para reservar parte do seu dia para cuidar do próprio físico, ele vai ficar prejudicado, ele vai ter problema. O problema você vai cuidando aí do outro, vai dando atenção demais, né, a outras questões, vai esquecendo de você. Então é importante você também refletir de que forma que você está se cuidando. A gente está te perguntando hoje, você ouvinte espectador aqui do Tribuna Livre, se você sente com frequência dor na lombar ou dor nas costas ou lombalgia, são vários nomes para uma questão que você sabe muito bem qual é, né? Então, você sente dor com frequência nessa região da lombar? Hoje uma pessoa me falou assim, eu sinto dor no cóccix, que é a mesma coisa, né? É essa região um pouquinho para baixo? A pessoa às vezes confunde, tá? O cóccix é a ponta da nossa coluna, né? Aquela parte mais finalzinho, o último ossinho ali. E tem muito dessa dor sim, que é chamada de coccidínia. E muitas vezes é relacionado a uma posição desse último ossinho mais proeminente, ou às vezes com traumas que a pessoa cai em cima e às vezes machuca, seja uma fratura ou seja uma pequena luxação, e que toda vez que ela vai assentar, aquilo aperta e dói. Então ela tem muita limitação para ficar sentada. Então, às vezes ela fica de lado, inclina para o lado. Isso. E quanto mais para trás a gente assenta, mais inclinado para trás, mais essa pontinha ela aperta. Então a gente tem que fazer uma reeducação de como a pessoa deve assentar. Às vezes a gente orienta eles comprarem uma almofadinha para apoiar, tirar o apoio dali da região do cóccix. Algumas vezes a gente faz algumas infiltrações, mas é mais raro isso e tende a melhorar. Mas se não trata, aquilo fica crônico, ele fica machucando toda vez.
Vamos falar o nosso WhatsApp? Porque Vamos. eu chamei todo mundo para participar e eu não falei o número do telefone, aí não O dá, nosso né, Adriana? WhatsApp, Vamos qual lá. que é, Adriana? 99412-2179. Vou repetir aí para você. 9412-2179. Salva Adriana e Léo, salva Isso. Tribuna Livre, Já Rádio salva América. no celular, porque aí fica fixo para você mandar e participar Aí sempre você que você participa quiser. todo dia tá? com a gente. Se você tem alguma pergunta, ou se você quer responder a nossa pergunta do dia. Você sente dor? Você sente com frequência essa dor nas costas? Essa dor na lombar? O que você sente? Qual dúvida que você tem? Se você trabalha muito tempo em pé, você que está cozinhando, cozinheira, né? Quem é cuidador também. Precisa de carregar menino. Faz faxina, né? Precisa de carregar menino. Nossa Senhora. A mãe, tem muita mãe com essa queixa, né? Tem, não só a mãe quanto o pai. Né? É muito comum, assim, o filho acabou de nascer, ninguém sentia dor nas costas e aí começou a sentir. Eles chegam lá e eu falo assim, você não é o único não, pode ficar tranquilo. E existe uma questão de orientação, né? Quando a gente está com a criança no colo, a gente quer ficar com ela no colo e continuar fazendo várias coisas. Então ela segura assim e fica virando para um lado para o outro. E o movimento de torção da coluna, de girar de um lado para o outro, especialmente carregando peso, ele machuca mais a coluna. Então, assim, por exemplo, vai colocar a criança dentro do berço. A gente se desdobra, torcendo completamente para colocar ela ali dentro. Ainda mais para não acordar. Mas a gente deve pegar e, às vezes, colocar ela de lado e inclinar para frente, reto, sem torcer a coluna. Isso é bem interessante. Por exemplo, você já teve aquela vez que deu um jeito na coluna? Sim. Abaixou para pegar alguma coisa e deu um jeito? Pode lembrar, vai na sua memória, e você vai perceber que quando você abaixou, você não abaixou reto para frente. Você abaixou torcendo para pegar uma caneta, alguma coisa. Você girou a coluna, inclinou, ela dá machuca um pouquinho porque ela é um movimento mais frágil. Então esse tipo de orientação a gente tem que passar para os nossos pacientes para ajustar aí o dia a dia dele. Gente, foi só um esquenta, vem muita coisa pra frente aqui no Tribuna, o doutor Daniel tá aqui, vai mandando sua participação, eu já tô vendo aqui, Adriana, que tá chegando. Nossa, muita participação. Nós vamos fazer um rápido intervalo, rapidinho mesmo, não saia daí, enquanto isso, ó, 99412-2179, vai mandando sua participação. Agora são 11h26, o Tribuna Livre volta já, não saia daí. (11h31), Tribuna Livre de volta nessa terça-feira, dia 12 de agosto. Estamos falando sobre dor na lombar. Quem nunca? E você aí de casa? Responda a nossa pergunta, vai aparecer aí na tela agora. A Thaís vai colocar pra gente. O nosso WhatsApp você já sabe que é o 99412-2179. E a nossa pergunta é: você sente dor na lombar com frequência? Então, participe com a gente aqui do Tribuna Livre, né, Adriana? Porque hoje nós temos um especialista aqui com a gente. Isso, a gente está aqui com o doutor Daniel Oliveira, ele que é ortopedista, ele é especialista em coluna, então está aqui para esclarecer todas as dúvidas de você, ouvinte, você, espectador, e dar dicas também, né, de como evitar esse tipo de dor. A gente já falou aqui na primeira parte da entrevista que ela acomete 80% da população. 80% da população, em algum momento, falou assim: ai, minhas costas doendo. Verdade. Né? E aí procura o médico, mas às vezes nem sempre procura, se automedica. Então tem essas questões todas que a gente vai abordando aqui ao longo do programa. A gente está falando dos hábitos de vida também, né? Que tem estimulado bastante essa questão da dor, né? Na verdade, os péssimos hábitos, né? Que muitas vezes a gente tem adotado. E aí a gente tem algumas perguntas, doutor, eu acho que a gente podia até já começar a respondê-las e a gente vai intercalando aqui com outras questões. Temos aqui a pergunta da Vera. A Vera nos dá bom dia. Bom dia, viu, Vera? Obrigada por você estar acompanhando a gente. Eu tenho uma dor na lombar incrível, viu, doutor? Não é falta de atividade física. Eu faço caminhada, pilates, eu sou adepta à capoeira, eu sou magra. Eu acho que é a idade mesmo. Ei, Vera, bom dia. Prazer poder te ajudar e te responder. Veja bem, não é matemático, né? Não existe uma receita de bolo. Assim, pronto, tenho dor na coluna, faço exercício e acabou. Primeira coisa que a gente tem que fazer, Vera, é a gente entender o que está acontecendo na sua coluna. Qual é o tipo de alteração, qual é o tipo de desgaste que está acontecendo? Se é um desgaste mais dos discos, se é um desgaste mais das articulações da parte de trás da coluna, que são as facetas, se está tendo ali uma hipotrofia específica da região. E quando a gente consegue fazer isso, né, seja junto com uma combinação de um exame físico, uma anamnese e exames de imagem, a gente consegue direcionar melhor sobre qual atividade fazer e, inclusive, qual atividade evitar.
Então, assim, sim, a gente fala que uma atividade física sempre vai ser um pouquinho benéfica, mas em casos específicos como o seu, é importante fazer uma avaliação com um profissional especialista em coluna, né, seja um ortopedista ou um neurocirurgião, que a gente vai poder ser capaz de identificar aquilo e te direcionar de uma forma mais assertiva nesse sentido. Uhum. Ô, doutor, nós temos mais uma pergunta aqui, é da Rosilene. A Rosilene, ela fala assim que ela trabalha sentada fazendo válvula cardíaca e 11 anos costurando e ela está meio curvada. Às vezes sente as costas queimando mais do lado direito na região da lombar. O que que pode ser? Ela falou que não faz exercício físico. Não, costurando, né? É costurando. Costureira. Costureira. Bom dia, Rosilene, tudo bem? Primeiro, parabéns aí de estar nesse trabalho que muitas vezes vai beneficiar até com relação à vida de outras pessoas, né? Nossa, é um dom, Então, né, doutor? glória a Deus pela sua vida. E aí, isso é importante. Quando a gente fica muito tempo numa posição só e sem se movimentar, isso pode gerar dores nas costas. Então, qual que é a minha dica para você? Primeiro, algumas orientações. De tempos em tempos, né, a cada 40 minutos, levanta, dá uma volta na mesa e assenta. Sobe para sua articulação movimentar ali um pouquinho sua coluna. E isso vai já começar a te ajudar bastante, tá? Prestar atenção com a questão de postura, né? Você faz um trabalho manual. E muitas vezes, se a gente está numa postura ruim, a gente inclina para frente, né? Os ombros ficam soltos e aí fica pesando sobre as nossas costas, provocando tensão muscular, entra em fadiga muscular e isso provoca dor. Então, uma dica que vai para você é: entra com a sua cadeira um pouco mais na mesa, de forma que seus cotovelos estejam apoiados em cima da mesa. Mesmo se a sua cadeira tiver aqueles apoios de braço, invariavelmente, quando a gente usa aquilo, a gente sempre tira e a gente acaba inclinando para frente e forçando nossas costas. Mas quando você chega mais para dentro da cadeira e apoia seus cotovelos em cima da mesa, esse cotovelo ele vai estar constantemente apoiado e vai tirar toda essa tensão de cima das suas costas. Então, isso pode ser que isso faça um pouco de diferença, tá? Muitas pessoas não têm tempo de fazer atividade física, isso é importante. Mas, quem sabe, às vezes não sai um pouquinho mais cedo de casa, né? Se não trabalha em casa e... né, Volta a pé para casa. Volta a pé para casa, ou se vai de ônibus para um ponto antes, anda um pouquinho, se movimente um pouquinho. Hoje a gente inclusive tem, né, online, assim, várias dicas de como fazer alguns tipos de exercícios em casa que são funcionais. Esses exercícios funcionais são bem interessantes, porque eles direcionam para as atividades do dia a dia, para melhorar a sua capacidade de se levantar, de se movimentar, de andar. E isso vai fazer diferença, tá? Tomara que essas dicas te ajudem aí. Alongamento e aquele pezinho para... tem um pezinho, né? Que coloca um negocinho de madeira para ficar mais alto, apoiar o pé. Isso ajuda também? Ajuda. É bom a gente sempre fazer alongamentos, tá? Existe um mito, né, sobre quando fazer alongamento, né? Antes da atividade física, depois, durante, como é que funciona isso? O mais importante, antes de você começar a atividade física, é você fazer um aquecimento, não é nem um alongamento. Então, por exemplo, você vai fazer uma corrida, é bom você fazer uma caminhada mais acelerada, uns 5 minutos a 8 minutos, e aí depois correr. Muita gente que pega e vai começar a atividade física, vou correr, começa a correr, já sente dor no joelho, não dá tempo da sua musculatura e a sua articulação entender que vocês vão começar a fazer uma atividade física. Então, esse minuto de aquecimento, ele é super importante para você melhorar a sua performance. Você conseguir fazer mais tempo e sem se lesionar. Claro, quando está no frio, é pior. E a gente tem que aumentar um pouquinho mais esse tempo de aquecimento. Quando está quente, esse pode ser um pouquinho mais reduzido. E o alongamento é bom para a gente fazer ao final da atividade. Para que não leve uma contratura da nossa musculatura depois, que é automático, para que a gente mantenha toda a amplitude de movimento das nossas articulações. É só uma parte aqui, Léo, antes de você fazer a pergunta, porque a gente tem um outro depoimento de costureira também, viu, doutor? É a Helenice Fátima, ela falando que é costureira também, ela compartilha da dor, né, da nossa ouvinte anterior, e sente, às vezes, uma ardência na clavícula, como se tivesse um líquido escorrendo. Ela está falando que é muito desconfortável isso. De novo, né, aquela questão do ombro que eu falei, né? Helenice, então aproveita a dica que eu dei
para Rosilene, né? Isso, Rosilene? exatamente. E utiliza essa estratégia de trabalhar sempre com os cotovelos apoiados em cima da mesa. E aí muitas vezes vai tirar um pouco da Vai tensão ajudar. de cima da articulação e da acromioclavicular. E é um problema também para os jovens, doutores, para muita gente, doutor, muita gente que fica no computador. Tem a altura certa para colocar Isso a tela aqui do também, computador ó, né? e o celular. Com o pescoço para baixo. Porque no caso da Rosilene, ela falou que costura a mão. Então eu acredito que ela fica assim. E a galera do celular, né? Sempre olhando para baixo. Olhando para baixo. Vamos lá, isso dá um dia inteiro de Dá. entrevista, tá? Vamos no foco maior. Então, assim, primeiro falando sobre telas móveis, né? Existe uma síndrome que é chamada de text neck, pescoço de texto, mas não é de texto, é do digitador, né? Do texto do americano, de você ficar muito tempo digitando no celular o dia inteiro. A gente tem uma tendência de colocar o celular no colo e inclinar completamente com o pescoço para frente. E existe um estudo que fala que a nossa cabeça, a tensão dele sobre os nossos músculos da cervical, ela duplica a cada 15 graus que você inclina a cabeça para frente. Então, se a nossa cabeça pesa em torno de 5 a 6 quilos, quando você inclina só 15 graus para frente, ela já passa a 12. Quando você inclina mais 15 graus, ela passa a 18, podendo chegar a 30 graus. Então, esse posicionamento constante, ele vai levar a dores na região da cervical e, eventualmente, até outros problemas. E existe uma tendência de também essas pessoas ficarem cada vez com um vício postural e uma deformidade. Já viu aquela pessoa que tem um pescoço muito para frente, parecendo uma tartaruga, e acaba tendo um cucuruco, né, aqui atrás, um carocinho, né? E então isso fica, o osso ele fica mais proeminente e até esteticamente não vai ser muito bacana falar essa parte estética, porque isso motiva muitas pessoas a se cuidar, né? Com certeza, né? Doutor, eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre tratamento. Hoje o tratamento para a dor da coluna, ele fica só na questão da dor, que eu falo assim, com analgésico, na tentativa de evitar a dor? Ou há alguma coisa, cirurgias, enfim, para eliminar a dor de uma forma definitiva? Inclusive, é uma pergunta aqui da nossa ouvinte, deixa eu ver se eu consigo localizar, para ver se a infiltração, ela pergunta para o senhor, cálcio, magnésio ajuda, infiltração também ajuda, porque infiltração também é um tipo de tratamento. Né? A gente sempre busca o tratamento integral, né? Não é só eu pegar e... Eu faço muito pouco pelo paciente se simplesmente só tirar a dor dele naquele momento e não tirar a causa, não prevenir aquilo na frente. Não é isso que a medicina moderna busca. A medicina moderna busca a gente atuar de uma frente de ganhar muitas coisas e ser benéfico para aquele paciente ao longo do tempo, tá? Então, assim, a gente vai ter orientações sobre questão de postura, de atividades físicas, de que fazer e que não fazer. A gente vai ter sim a parte de quando o paciente chega com muita dor, onde a gente recomenda alguns tipos de medicação, eventualmente fisioterapia. Quando só isso não está adiantando, existe a possibilidade de a gente fazer essas infiltrações e bloqueios, e aí a gente tem inúmeras para diversos problemas na coluna, seja na coluna torácica, na lombar, na cervical. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer, inclusive, isso guiado por ultrassom, para a gente colocar bem na região onde está. Nossa, muito pouco invasivo. Muito pouco invasivo. Muitas vezes a gente consegue fazer, jogar medicamentos específicos, né? Hoje está muito em moda a medicina regenerativa, onde utiliza-se de vários produtos, inclusive ácido hialurônico, para poder lubrificar aquelas articulações, coluna, joelho, enfim, em vários locais. E sim, a gente tem a possibilidade de fazer cirurgias, sim, tá? Normalmente a gente quer ser o menos agressivo possível, tá? O menos agressivo é a prevenção. Depois da prevenção, os medicamentos e fisioterapia. Depois, as infiltrações. E por último, a cirurgia. Mas a boa notícia é que hoje a gente tem técnicas muito mais modernas do que eram no passado. Então, antes era proibitivo você fazer uma cirurgia na coluna, né? Fazer uma hérnia de disco. A pessoa morria de medo. Hoje a gente tem um instrumento que é chamado de endoscópio de coluna, que ele é um instrumento da espessura de uma caneta, que tem uma câmera lá na frente. Então a gente consegue fazer com um pequeno furinho, 7 milímetros, a gente consegue introduzir essa cânula entre as fibras musculares e a gente chega até ali na região onde está a hérnia
e remove ela, preservando toda a estrutura, tá? A agressão é tão pequena que a gente consegue fazer com anestesia local e sedação. Você imagina isso, a gente fazer uma cirurgia e a gente está conversando com o paciente ao mesmo tempo? Isso é possível hoje em dia, né? E isso traz uma série de benefícios. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele conseguia me relatar, ó, tá com muita dor. E aí a gente foi lá, removeu a hérnia. Quando removeu a hérnia, o paciente falou, doutor, minha dor sumiu. Então é muito bacana. E inclusive bom, a gente né, conseguiu ver a gente? força dele voltando. Gente, é bom Então, demais. Na tecnologia bom. ajudando a medicina, né? Isso. Como que vem evoluindo, É bem né? bacana. Bom, e você aí de casa? Você sente dor na lombar com frequência? Envie pra gente 99412-2179. Ainda dá tempo de você participar. Tem mais dezenas de comentários, de perguntas aqui. Nós vamos fazer o intervalo rapidinho. Sai daí não, E a gente vai 11h44. dar um gás nessas perguntas Vamos, aqui, tá? hoje vai dar tempo de tudo. Voltamos Vamos já. lá. 11h48 agora, nós já estamos de volta com o Tribuna Livre e hoje nós estamos falando sobre dor na lombar. E tem muitas participações aqui, Adriana, e conosco hoje o doutor Daniel Oliveira, ele é médico ortopedista e está tirando as nossas dúvidas e respondendo perguntas. E é isso, muitas perguntas aqui, a gente já vai trazendo, né, algumas questões para a gente responder. Depois do exercício físico, doutor, tomo medicação, piora. Eu sinto muita dor na coluna todos os dias. Ela é do bairro Santa Helena, é Contagem. Ela deita muito de bruços. É a Jaqueline. Importante a gente falar isso. A forma de dormir, essa má postura, até na hora de dormir, ela influencia também, doutor? Influencia. É a Jaqueline. A gente tem, sabidamente, algumas posições que provocam um pouco mais de dor na coluna. E quando a gente é novo, né, criança, não tem tanto problema assim. A gente aguenta bem, né? Se a gente olhar para o meu filho dormindo, a minha filha dormindo, como é que pode isso? A gente fica impressionado, mas a gente tem que cuidar ter um cuidado com essa questão de postura. A posição de bruço é a pior que tem, tá? É ela que provoca mais dor pra gente. A gente tem que tentar aprender a dormir de uma outra forma. O ideal, melhor postura para dormir de lado, com a dica, todo mundo prestando atenção, 2 travesseiros, não é um para o ombro, para ele ficar na altura o pescoço ficar na altura do ombro, e o outro onde você deve colocar entre os joelhos, de forma que a sua perna vai ficar um pouquinho aberta. Isso tira a tensão da região lombar. Essa dica faz uma diferença em muita gente. Eu hoje, se eu não tiver esse travesseiro entre meus joelhos, eu acordo com dor, tá? Ah, doutor, mas eu viro muito. Acordo, eu giro para um lado, para o outro. Como é que eu vou fazer? O travesseiro, quando acordar, já vai estar lá no chão. Não vai durar nada. Pesquisa na internet sobre travesseiro de joelho. Você vai ver que é um travesseiro que ele tem uma alça e prende um dos joelhos. Então, você vira para o lado, ele já vai junto com o seu... ele não prende nos 2 joelhos, ele prende só em um, mas ele vai ficar ali naquela posição. Então, isso vai ajudar essas pessoas. O tipo de colchão também, né? Doutor, eu não consigo dormir de lado, só de barriga para cima. Também tem uma dica, né? Quando você vai dormir em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, é importante não só um travesseiro um pouquinho mais baixo, para ele não ficar forçando o seu pescoço para frente, e um travesseiro debaixo dos joelhos, para que eles fiquem um pouquinho dobrados, tanto no quadril, que isso vai facilitar, vai aliviar um pouquinho a tensão da lombar e vai te ajudar a acordar de manhã cedo. O doutor, a Eliana, ela tá dando bom dia pra gente, tá falando que sente muita dor, que trabalha sentada na costura também e que faz quiropraxia, que ajuda bastante. E aí também a Thaís pergunta se a quiropraxia é bom, é indicado. Ótimo. É uma terapia que ela é bem interessante, mas a gente tem que ter alguns cuidados com isso, tá? Primeiro, a gente tem que buscar um profissional bem capacitado para aquilo, né, ter referência sobre isso. Porque, dependendo do movimento, você pode piorar a situação do paciente. Eu gosto antes do paciente fazer algum tipo de quiropraxia, é importante fazer uma avaliação com o ortopedista, para entender o que está acontecendo muitas vezes com imagem. Por exemplo, se é um paciente que tem uma pré-hérnia de disco ou mesmo uma hérnia de disco, eu falo, não faça, eu não faria, porque ele pode ser que ele movimente e aquilo piore. Se ele for num quiroprata e falar que ele está com uma hérnia de disco com déficit, o próprio quiroprata vai falar para ele não fazer. Então é importante, né? Quando a gente tem uma questão que a estrutura toda da coluna
ela está intacta, ela está boa, está jovem. E é uma questão mais muscular e postural, e aí sim a gente utiliza de bons quiropratas, isso vai causar um bocado de alívio. Então, assim, a minha recomendação, entenda o que está acontecendo na sua coluna antes de sair buscando qual caminho, qual tratamento você deve fazer. Uhum. Nós vamos ligar o 220 agora, tá, doutor Daniel? Bora. Então, ó, bom dia. Olha aquele exemplo legal, Maria dos Humildes. Eu trabalho mais de 40 anos como costureira, eu uso esse método que o doutor falou, de ficar reta na cadeira, bem perto da mesa, e ela não sente dor na coluna. Ela tem 67 anos, olha que legal. Bom dia, doutor. Tenho dor nas costas, dor crônicas do lado direito, também no braço, dedos das mãos, tudo do mesmo lado. O médico me disse que é devido à minha função de professora. Eu trabalhava escrevendo no quadro negro vários horários. Eu trabalhei, né, quase 30 anos, além do trabalho doméstico. Ela faz academia, fisioterapia, nada 2 vezes por semana. Ela tem artrose, as dores diminuem com medicação, mas não melhoram. Além disso, ela tem dor crônica no pescoço, do lado direito. Não descuida, mas também não tem jeito. A dor sempre persiste. Obrigada, parabéns pelo programa. É a Nívia, lá do Dom Bosco. A Nívia, foi ótimo você ter mencionado isso, que a gente tem que falar de uma coisa importante, que são as bandeiras vermelhas, os red flags. Quando que eu devo procurar uma avaliação de um médico? Não é para qualquer dois, se fiz um esforço, começou a doer, não tem que necessariamente, né, uma coisa que melhorou no dia seguinte. Mas tem algumas situações que chamam a atenção e que você deve fazer uma avaliação com um ortopedista, especialista em coluna. Por exemplo, uma delas é justamente a dor na coluna que irradia para um dos membros, seja os braços ou as pernas, tá? Principalmente se vier acompanhado de perda de força e perda de sensibilidade. Isso pode ser que esteja acontecendo uma hérnia de disco, um pinçamento do seu nervo na coluna. E aí o tratamento vai ser completamente diferente. E aí às vezes a gente fica achando que é porque fui professor, escrevi muito, isso levou a alguma lesão crônica, e às vezes não é isso. Às vezes é uma questão de uma compressão, uma complexidade um pouquinho maior, tá? Bom, o doutor, a Lucilene está perguntando aqui, que ela gostaria de saber que ela tem uma cirurgia antiga na cervical, vítima de um acidente. A C1 até C4 foi realizada com fio de titânio. Gostaria de saber se a artrose evolui sem exercício físico, porque se mesmo com os exercícios físicos ainda dói. Vamos lá. Primeiro, obrigado pela pergunta. Você tem já uma alteração maior na coluna, né? Você infelizmente teve um acidente, né? Teve uma lesão e teve, pelo que eu estou entendendo, que ela teve que fazer uma artrodese, provavelmente, que é a fusão de várias vértebras ali para tentar estabilizar, talvez, uma questão da fratura que levou para ela. E isso leva uma limitação de movimento, tá? De toda a coluna cervical. Então, os discos que permanecem, né, as vértebras que não foram incluídas nessa estabilização, elas ficam sobrecarregadas, porque elas têm que fazer o trabalho da outra. E isso pode levar a acelerar esse processo de artrose, de desgaste. Isso não tem jeito, tá? E com certeza a atividade física, ela reduz isso. Então, se você me fala assim, eu faço atividade física e mesmo assim tem dor, eu te garanto que se você não fizesse, a sua dor estava muito maior. Agora, nesse momento, é entender como é que está aí e direcionar um pouquinho mais especificamente alguma infiltração, algum bloqueio, alguma coisa. Então, procure uma avaliação, seja com o médico que você fez a cirurgia, se não tiver o contato dele, procure um outro especialista, que vai ser isso bem bacana. Doutor, nós estamos chegando ao final. Aí nós vamos fazer o seguinte, tem algumas perguntas ainda para responder. A gente pode passar essas perguntas também para o senhor, para que a gente possa dar o retorno, mas eu tenho uma ideia melhor, do senhor voltar. Vamos combinar isso. Vamos combinar Claro. isso? Vamos combinar isso. Quem sabe amanhã a gente já consegue. Amanhã? O senhor volte. Amanhã, infelizmente, E quem eu não sabe consigo. a gente já consegue levá-lo lá Ah, na nova catedral, sede, na nossa catedral. sede. Mas a gente vai combinar com a Paula para que o senhor volte, tá? Para a gente bom. conseguir responder todas essas perguntas. A gente não falou ainda mais especificamente da artrose, que a gente precisa falar. É bom a gente falar mais, né, sobre essa dor do pescoço quando a gente usa o celular, as posturas, a questão muscular também, né? Essa questão da fisiologia. Então, há muitas questões ainda que a gente precisa trazer. Vamos dar o serviço, porque tem muita gente perguntando aqui. Inclusive, tem uma ouvinte que falou assim, eu estou precisando dar um pulinho lá no Norte. Ela tem um monte de problema, de dor na coluna e tudo mais. Eu perdi aqui o nome dela. Mas, como é que faz para encontrar o senhor, hein, doutor? Eu trabalho lá no Núcleo de Ortopedia e Traumatologia de Belo Horizonte, tá? É o Aqui, NOT. ó. É a Socorro.
Ela tá precisando fazer uma visita ao norte, ó. Ela sente dor nas 3 colunas. Ela tem 3 hérnias de disco e 3 colunas também. Tô te esperando lá, viu? É. Pode entrar no meu Instagram, tá? Meu Instagram, ele tem lá na bio, ele tem todos os meus contatos lá de trabalho, que é o @Daniel Oliveira Coluna. Isso, E tá aí na eu sua vou dar tela. oportunidade para todas as pessoas que não tiveram essa pergunta respondida. Eu vou abrir agora, saindo daqui, eu vou abrir um stories, dando oportunidade de ela fazer, sensacional. fazer as Perfeito. perguntas lá, e aí eu vou ver se ao longo de hoje, de amanhã, às vezes eu já respondo tudo isso. Então, e vou gente, marcar ó, vocês também, tá marca bom? sim. Perfeito. Aí é o Marca sim, seguinte, doutor. aí anota aí no Instagram. Hoje eu sei que muita gente, principalmente idosos que acompanham a gente, tem a rede social. Então, @Daniel Oliveira Coluna, tá? Daniel Oliveira Coluna. Segue o doutor Daniel e aí ele vai abrir a caixinha de pergunta e manda lá. Fala que é do Tribuna Livre, que aí ele vai te dar uma atenção, tá bom? Não é isso? É isso. Bom, eu já tô vendo aqui a turminha do Rede Notícia. a o gente- André está de volta. o Tô André sentindo uma Santos. pressão aqui pra gente sair. Exatamente. E a Janaína tá ali. Tribuna Livre volta amanhã, a partir de 11 horas da manhã, mas não saia da TV Horizonte, não saia da Rádio América, porque tem muita informação, inclusive, gente, aquele caso do Gari que foi assassinado aqui em Belo Horizonte. Hoje o Rede chega agora com mais informações sobre esse triste caso que aconteceu aqui em BH. Agradecendo o doutor Daniel, ortopedista, que esteve aqui conosco, agradecendo sempre a sua companhia. Até mais.